Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos continuar a nossa série devocional no livro de Atos, no capítulo 20, versículos 13 até o versículo 38. Diz a palavra do Senhor: Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão um rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui Paulo nos seus últimos momentos, sabendo já que ele partiria para Jerusalém e de Jerusalém ele seria perseguido, seria preso, levado depois até Roma. Nós sabemos que ele permaneceu um certo tempo em Roma, mas ele já tinha a consciência de que ele não poderia mais voltar por aquelas igrejas, fazendo aquela rota que ele gostava de fazer quando passava pela Ásia Menor. E, portanto, ele estava consciente de que o seu ministério estava indo para o seu final e, por isso, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso para trazer aqui algumas lições
pastorais. E isso é muito legal porque Paulo acompanhava as igrejas muito de perto e mais ainda os pastores, os presbíteros ou os bispos aos quais ele mesmo nomeou nas suas passagens por essas regiões. Diz Paulo que ele ficou cerca de 3 anos aqui na cidade de Éfeso. Então ele teve tempo suficiente para treinar ali uma liderança e para estabelecer presbíteros nessa igreja, fortalecendo essa igreja que veio a ser uma das principais igrejas mais para frente. Quando a perseguição é instituída à cidade de Jerusalém, os cristãos dispersam por todas as regiões, principalmente para Éfeso e mais tarde para Roma, onde veio a ser o berço principal do cristianismo mais adiante. O próprio apóstolo João, no final de sua vida, foi pastor aqui na igreja de Éfeso, visto que Éfeso acabou por se tornar a principal igreja naquela época, até aproximadamente o ano 100. Bom, ditas essas informações, nós vemos Paulo conversando aqui com esses presbíteros e dizendo que ele sempre foi um modelo para os presbíteros. Então, os presbíteros deveriam prestar atenção ao modelo de Paulo em alguns quesitos. Em algumas áreas, Paulo sempre se mostrou como um modelo para o rebanho e também para os seus liderados ali, os pastores aos quais estavam sendo treinados diretamente por Paulo. E nós vemos Paulo dizendo que serviu ao Senhor com toda humildade e lágrimas. Então, a primeira chamada de atenção aqui no texto é em relação ao modo como nós devemos servir, ao modo como os pastores deveriam servir sempre com muita humildade, e lágrimas porque são vários os desafios aqui que nós enfrentamos no ministério pastoral. Lágrimas nem sempre são lágrimas de alegria, muitas vezes, na verdade, são lágrimas de tristeza. Então, nós precisamos entender que existem momentos no ministério pastoral em que nós vamos chorar. Nós vamos chorar por vidas, nós vamos chorar por circunstâncias, nós vamos chorar por alegria de ver uma pessoa se reconectando com Deus, se reconciliando, enfim, pelos diversos motivos nós vamos chorar, mas essas lágrimas aqui com certeza foram lágrimas de perseguição, conscientes de que o ministério pastoral é um ministério que não é fácil. É um ministério que exige vocação e exige chamado por parte daqueles que buscam exercer esse ministério. Vemos então que ele serviu ao Senhor com lágrimas, com humildade. Vemos que Paulo enfatizou a questão da pregação, e a pregação é diferente de ensino, e portanto o pastor ele deve se dedicar ao ministério da pregação e ao ministério do ensino, diferentes as duas coisas, visto que as instâncias são diferentes. Então logo depois nós vemos que Paulo fez isso tanto publicamente quanto de casa em casa, ou seja, tanto individualmente. Paulo sabia trazer então uma mensagem para as pessoas de forma pública, de forma que todos poderiam ouvir, até mesmo uma criança poderia entender o evangelho, e também um adulto ou um sênior poderia estar ali ouvindo aquele evangelho e ter uma compreensão daquilo que estava sendo pregado, mas também ele entende que há um aspecto individual do evangelho, um acompanhamento, um discipulado 1 a 1, de casa em casa. Enfim, é importante que o pastor ele entenda que existem essas duas instâncias, a instância pública e a instância individual, em que o evangelho precisa ser pregado e precisa ser ensinado. Também vemos Paulo dizendo que foi tanto para judeus quanto para gregos, ou seja, ele não fazia distinção de pessoas, o evangelho é para todas as pessoas podem se achegar a Deus, e nós temos esse papel importantíssimo de levar essas pessoas para Deus, conduzir essas pessoas até o próprio Deus, para que elas possam experimentar a graça da salvação na vida deles. Nós vemos que Paulo ele ensinou, ele pregou,
publicamente, individualmente, tanto a judeus quanto a gregos, mas o conteúdo desta pregação e deste ensino é que eles deveriam se converter e deveriam também se arrepender e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, arrependimento e fé são condições sine qua non, né? Então, condições sem a qual não tem como você experimentar a salvação. Então, ele vem trazendo esse ensino para que as pessoas se convertessem ao Senhor por meio do arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Nós percebemos que Paulo, no versículo 22, aqui ele traz uma expressão muito interessante. Ele diz que ele era compelido pelo Espírito, ou seja, ele era direcionado pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo falava com ele, nós não temos informações de como era essa direção, essa fala, mas ele sentia e ele seguia todos os princípios aí os quais levavam ele a ser guiado pelo Espírito Santo. E ele diz que nas cidades ele tinha um aviso prévio, né? Então, quando ele chegava na cidade, o Espírito Santo avisava ele do que ele passaria ali naquela região. E isso é muito interessante, porque o Espírito Santo é aquela voz no nosso coração, é aquela voz boa da nossa consciência que diz: leva o guarda-chuva porque vai chover. Não apenas isso, mas muitas outras direções o Espírito Santo nos dá, e nós precisamos treinar os nossos ouvidos espirituais para que estejamos atentos e possamos discernir a voz do Espírito, assim como Paulo tinha essa facilidade de ser direcionado pelo Espírito Santo. Também diz que ele tinha muito foco, afinal, ele não considerava a vida dele de algum valor, senão terminar a carreira que lhe foi proposta, né? A corrida que era completar o ministério que o Senhor Jesus confiou a ele. Então ele sabia muito bem qual era o seu ministério, ele tinha foco, ele tinha propósito para cumprir o seu ministério. E qual era esse ministério? O de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Meus queridos, todos nós de alguma forma somos chamados a testemunhar da graça de Deus. Mas é importante a gente entender que às vezes Deus fala conosco de uma forma muito específica e Ele nos conduz para que a gente compartilhe para um público peculiar, para um público específico. E então nós precisamos estar atentos a este chamado de Deus para que nós possamos testemunhar em lugares onde Ele nos chamar. Também diz Paulo que ele tinha consciência limpa, ele era inocente do sangue de todos aqueles que ouviram aquela mensagem, visto que ele trouxe todo o ensino de Deus. E ele estava com a consciência limpa diante de Deus e diante daquelas pessoas. Ele proclamava toda a vontade de Deus. E isso é muito importante, porque muitas pessoas não proclamam toda a vontade de Deus, mas proclamam uma parte. E algumas páginas da Bíblia são rasgadas de vez em quando porque aquelas coisas não agradam àquela pessoa. É importante que a gente entenda que a Bíblia ela é completa e como um todo ela é o nosso manual de vida. Não podemos sair rasgando páginas daqui e acolá para que a gente interprete a Bíblia segundo a nossa própria vontade. E nós precisamos entender que a Bíblia é um livro completo em si mesmo e ela pode, como ela é completa, né? Então ela traz esse ensino para as nossas vidas em todas as áreas. E ele diz também que era importante que aqueles presbíteros cuidassem de si mesmos e depois cuidassem do rebanho ao qual eles foram colocados pelo Espírito Santo para pastorear a igreja de Deus. Então isso é importante, meus irmãos. Muita gente se trumbica aí, né, por causa do ministério, né? Então as pessoas vão se enfiando de
pé e pescoço e tudo, né? Vai colocando os pés pelas mãos quando a pessoa faz isso sem planejamento e não cuida de si próprio. É importante cuidar de si mesmo e depois cuidar do rebanho. Como você pode cuidar do rebanho se você está doente? Isso os pastores precisam entender muito claramente esse princípio, não apenas os pastores, mas também pessoas que servem na igreja. Muita gente esquece de cuidar da família, esquece de cuidar dos seus entes queridos, daqueles que são mais próximos para cuidar da igreja, e quando vê, a família já está estragada. Muitas pessoas estragam o casamento, estragam os filhos e por causa do ministério. Eles estão servindo a Deus, mas estão fazendo de forma errada, porque não estão cuidando de si mesmos, não estão cuidando também da sua família. É importante que você cuide de você para que esteja apto a cuidar dos outros. Depois diz que a igreja, ela é de Deus, né? Para pastorearem a igreja de Deus. Olha só, isso é muito interessante. Muitos pastores acham que são os donos do rebanho, são donos da igreja. E muitos presbíteros também acham, né? Então, isso é importante a gente entender. A igreja é de Deus. Quem comprou a igreja, como o texto diz, foi o próprio Deus, comprou com o sangue de Cristo. E por isso nós precisamos compreender essa profundidade de que as ovelhas são do rebanho de Deus. Não são nossas ovelhas, nós somos responsáveis pelas ovelhas, né, pelas vidas delas, mas nós somos corresponsáveis, porque quem é o dono de todo o rebanho é o próprio Deus, e nós não podemos agir como tiranos sobre essas ovelhas. E diz também que o pastor, ele protege dos lobos. Olha só o que acontece depois da partida de Paulo. Lobos ferozes penetrarão no meio da igreja e não pouparão o rebanho. É importante que o pastor esteja atento a esses lobos e espante esses lobos. Afinal, tem muito lobo travestido de ovelha no meio do rebanho hoje em dia. No final do texto, nós vemos Paulo dizendo no versículo 33 que ele não cobiçou coisa alguma, não cobiçou nem prata, nem ouro, nem roupas de ninguém, mas antes ele trabalhou com as próprias mãos. Isso é muito interessante, porque antes de cobiçar as coisas, é importante você entender que precisa trabalhar. E depois no versículo 35 ele diz que trabalhou arduamente. Então, nós sabemos que o ministério é algo que precisa ter muito suor, afinal tem muito campo, os campos estão brancos, a seara está pronta, muita gente clamando. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ela falou assim: puxa, eu vivi 40 anos da minha vida sem conhecer realmente o poder de Deus. Eu sabia que existia Jesus, eu sabia que existia a Bíblia, mas eu nunca experimentei o poder de Deus. A pessoa nunca teve um relacionamento com Deus, nunca teve um relacionamento com Jesus Cristo, embora já tivesse frequentado um pouco alguma igreja. Mas, olha só, não tem a ver com igreja. Nós não estamos falando aqui de igreja, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando aqui de trabalho árduo, de pessoas que estão ainda aí para serem ganhas e prontas para a colheita. E nós somos esses trabalhadores que precisamos suar a nossa camisa para fazer a colheita para o reino de Deus. E olha só que interessante, nesse trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Muita gente está fraca na fé e nós precisamos ajudar essas pessoas a se levantarem e a caminhar junto conosco. Depois ele diz que, nas palavras do próprio Senhor Jesus, é mais bem-aventurado dar do que receber. Nós somos mais abençoados quando nós nos doamos, quando nós abençoamos outras pessoas. Então, fica a dica aí para aqueles que querem seguir o ministério pastoral, para aqueles que querem servir na igreja de alguma forma. Nós temos aqui algumas características que Paulo nos deixa da execução desse ministério, que é um ministério muito bonito, é um ministério muito gostoso, é muito gratificante ver uma vida transformada, mas também é muito árduo, é muito suor, é muita lágrima, e nós precisamos estar conscientes disso. Amém? Esta carta
de Atos dos Apóstolos, esse livro de Atos dos Apóstolos, é uma narrativa escrita por Lucas com a intenção de contar toda a história do ministério de Pedro, depois do ministério de Paulo, e nós vemos isso acontecendo de forma muito natural, os fatos vão acontecendo naturalmente e Paulo se torna esse grande missionário, um grande referencial para a igreja cristã, é uma grande pessoa que veio a escrever praticamente aí 1/3 do Novo Testamento, uma pessoa grandiosa a qual nós devemos seguir também o seu exemplo. Amém? Que nós possamos aprender com o ministério de Paulo como nós devemos atuar também na igreja de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse vídeo devocional, obrigado a Deus porque o Senhor fala aos nossos corações, obrigado porque, ó Deus, nós podemos sentir a sua presença e obrigado a Deus porque no dia de hoje o Senhor já está cuidando da gente e o Senhor vai cuidar ainda mais. Eu quero orar para que sejamos abençoados, direcionados, assim como Paulo era direcionado pelo seu Espírito Santo, que nós sejamos hoje guiados, compelidos pelo seu Espírito Santo a fazer a sua vontade acima de qualquer coisa. Pedimos a sua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo devocional. Em nome de Jesus. Até amanhã, né? Tamo junto e tchau.